Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia da área de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Isabela, estou aqui com o Bruno, que é o nosso intérprete. Oi, Bruno. E hoje nós vamos dar continuidade às aulas de genética. Semana passada, nós estudamos a primeira lei de Mendel. Você estava comigo? Se você não estava, busque a aula lá no nosso Drive, no site Estude em Casa, tá bom? Bom, hoje, esta aula está aqui participando, dessa sequência do cronograma de quarto bimestre. Já falamos da primeira lei, hoje falaremos da segunda e depois teremos outras aulas que também farão parte aí da genética. A habilidade que vamos priorizar é a habilidade 205 e eu quero chamar a atenção aqui que a gente vai interpretar resultados com base em noções de probabilidade e incerteza. Vimos na aula passada alguns conceitos fundamentais de genética e precisamos relembrar esses conceitos. Primeiro, o que a genética estuda? Genética estuda a transmissão das características de organismos para os seus descendentes. A gente viu que essa hereditariedade, que essa característica hereditária é herdada através dos genes, que são trechos do DNA que ficam armazenados dentro do núcleo das nossas células. E eles codificam determinada característica. Os alelos são as versões dos genes. A gente tem uma versão de alelo que é dominante e a versão de alelo que é recessiva. Genótipo é a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de genes que o organismo carrega, tá? E dentro desse conceito, a gente tem genótipos que podem ser homozigotos, dominante ou recessivo, e o genótipo heterozigoto. Vamos relembrar que o genótipo homozigoto dominante pode ser denominado, por exemplo, com duas letras azão, duas letras A maiúsculas. E o homozigoto recessivo com as duas versões do alelo recessivo, azinho. E o heterozigoto seria o quê? O azão junto com o azinho, seria o híbrido. Bom, você também pode puxar pela memória que a gente falou um pouco da história de Gregor Mendel. E esse é considerado o pai da genética. Foi ele que começou os estudos das características hereditárias e que determinou que existem fatores que determinam as nossas características. Mais tarde, a gente descobriu que esses fatores são, na verdade, os genes, que são aqueles segmentos de DNA dos quais eu falei aqui para vocês. Bom, vamos começar aqui agora na nossa segunda lei de Mendel. E eu quero trazer uma problematização. Quero que a gente imagine essa situação que está colocada aqui. O que será que acontece quando cruzamos ervilhas de linhagens puras que apresentam duas ou mais características combinadas? E aí eu estou propondo aqui que a gente analise duas características, a cor e a textura. Na característica cor, a gente tem duas variações. As sementes das ervilhas podem ser amarelas ou verdes. E na característica de textura, as sementes podem ser redondas e enrugadas. A questão é a seguinte: será que essas características, ao serem herdadas pelas filhotinhas das ervilhas, elas são herdadas de forma combinada? Ou seja, será que toda semente amarela é redonda? Ou existem sementes amarelas que podem ser enrugadas? E a mesma questão para a semente verde. Será que toda semente verde é enrugada? Ou existem sementes verdes que podem ser redondas? Então, a segunda lei vai tentar responder exatamente essa questão. E antes da gente falar sobre isso, vamos analisar juntos aqui este esquema, tá? Então, nós temos aqui em cima a geração P, que é a geração parental. Essa geração parental apresenta sementes amarelas e redondas e sementes verdes enrugadas. São linhagens puras, portanto, elas apresentam as mesmas versões dos genes, os mesmos alelos, tá? No caso das sementes amarelas, a gente determina aqui que o Y maiúsculo é o fator
ou o gene ou o alelo que vai determinar essa característica. E no caso da letra maiúscula R ou Rzão, esse alelo, esse fator, irá determinar que a semente é redonda. E esses fatores são dominantes, esses alelos são dominantes sobre os seus recessivos. Observa que a semente verde, a gente tem nesse genótipo ambos fatores com alelos recessivos. Então, Yzinho, Yzinho, que determina a cor verde, Rzinho, Rzinho, que determina que essa semente, além de verde, é enrugada. Nós observamos aqui nesse desenho, aqui dentro, é o núcleo da célula da ervilha, tá? E o que a gente vê lá dentro do núcleo são os cromossomos com os alelos respectivos. Observem que os alelos não estão no mesmo cromossomo. Eles estão em cromossomos diferentes. E quando vai acontecer a meiose, para formar os gametas, esses alelos são separados de forma independente. Então, os gametas dessa ervilha com semente amarela e redonda têm esse genótipo, Rzão, Yzão. E os gametas provenientes da semente verde enrugada é esse aqui, Yzinho, Rzinho. E aí, o resultado desse cruzamento são plantas dihíbridas, ou seja, elas vão unir, né, aqueles alelos, aquelas versões dominantes dessa primeira ervilhazinha e a versão recessiva da segunda, tá? Então, a geração F1, que a gente observa aqui embaixo, apresenta o genótipo Yzão, Yzinho, Rzão, Rzinho. E observe que o fenótipo é amarelo e redondo. Por quê? Porque os alelos dominantes, Y e R, determinam essas características fenotípicas, tá? Você se lembra o que é uma característica fenotípica? Né? A gente relembrou o que é um genótipo. Genótipo é a condição genética, é o conjunto de genes. E as características fenotípicas são aquelas características observáveis, aquilo que a gente vê, a cor, a textura, por exemplo, aqui das ervilhas. Bom, e o que será que acontece se a gente cruzar dois indivíduos da geração F1? Qual será a proporção fenotípica na geração F2? Então, essas são as duas questões para a gente dar prosseguimento a essa problematização inicial. Você se lembra que eu acabei de falar? Qual é o genótipo de F1? O genótipo de F1 é dihíbrido, ou seja, F1 herdou um alelo recessivo da, vamos dizer assim, mamãe ervilha e um alelo dominante do papai ervilha, né? E isso para ambas as características. Por isso, a gente tem um dihíbrido, ou seja, um genótipo que é heterozigoto para as duas características. Dihíbrido significa isso. Para as duas características, nós temos esse fenótipo heterozigoto. E a questão é, o que vai acontecer quando a gente fizer este cruzamento aqui? Quando dois indivíduos de genótipo heterozigoto, duplamente, forem cruzados entre si. Como é que vai ficar essa proporção fenotípica de F2, né? Antes de responder essa questão, se você quiser, aliás, pega aí o seu caderno e pode ir testando aí as suas hipóteses, tá? Porque aí daqui a pouco eu vou trazer o resultado para você e aí você consegue ver se você está no caminho certo. E se não tiver, você pode corrigir aí a sua questão. Bom, antes de responder, vamos falar que tal de segunda lei de Mendel a gente está falando desde o começo dessa aula, né? Então, a segunda lei de Mendel a gente chama de lei da segregação independente. Ela diz o seguinte: alelos de genes em cromossomos não homólogos
segregam-se independentemente durante a formação de gametas. Ou seja, lá na primeira lei, lembra da primeira? Os alelos se segregam, né? Eles estão em cromossomos homólogos e eles se segregam, eles se separam para formar gametas. Aqui a gente tem 2 alelos em 2 cromossomos que não são homólogos e eles vão se segregar de forma completamente independente na formação dos gametas. Ou seja, organismos dihíbridos, que têm esse genótipo aqui, podem gerar 4 tipos de gametas com a mesma proporção, de 25% cada um deles. Porque 100% dividido por 4 dá 25%, né? Bom, e vamos saber aqui nesse próximo slide que gametas são esses, né? Então, a gente tem aqui o genótipo Rzão, Rzinho, Yzão, Yzinho, tá? E quais são os possíveis gametas que um indivíduo com esse genótipo pode gerar? A gente pode fazer aquela regra do chuveirinho, tá? Então, assim, Rzão pode juntar com Yzão. Então, aí a gente tem um gameta com esse conjunto de genes. O Rzão também pode juntar com Yzinho. E aí a gente vai ter esse gameta aqui, Yzinho, Rzão. Tanto faz a ordem, tudo bem? O Rzinho pode juntar com o Yzão, formando esse gameta. E o Rzinho pode juntar com o Yzinho, formando esse quarto gameta aqui. Cada um desses gametas vai corresponder a uma proporção de 25%. E esses 25% vezes 4 gametas, a gente totaliza os 100% dos gametas que essa planta, com esse genótipo, consegue gerar. Tudo bem? Bom, só para a gente fazer um exercício, imaginem que o genótipo seja outro, tá? Só para ver se vocês entenderam. Se o genótipo for, por exemplo, Rzão, vamos lá, Rzão, Yzão, Yzinho. Vamos fazer o chuveirinho? Então, nós vamos ter um gameta Rzão, Yzão, um outro igual, concorda? O outro Rzão, Yzinho e Rzão, Yzinho. Ou seja, metade dos gametas vai ser homozigoto dominante para as 2 características e a outra metade a gente vai ter cada um dos alelos em uma versão, uma dominante e a outra recessiva, tá? Bom, para responder a questão que eu propus, a gente precisa fazer o quadro de Pinet, né? E no quadro de Pinet, se você puxar pela memória, a gente coloca na linha os gametas de uma planta e na coluna os gametas da outra planta. E aí você se lembra como que faz esse quadro? Então a gente vai associar os gametas, por exemplo, aqui, Yzão, Yzão, Rzão. Pronto. Esse é o genótipo desse descendente. Vamos fazer dessa coluna, depois eu vou mostrar o resto prontinho para você. Yzão, outro Yzão, Rzão, Rzinho. Tranquilo? Aqui, Yzão, Yzinho, Rzão. Ok? E só para a gente fechar essa coluna, Yzão, Yzinho, Rzão, Rzinho. Então, aqui a gente tem o resultado para essa primeira coluna. O que você tem que fazer? Você tem que complementar os outros quadros aqui, né? As outras regiões aqui desse quadro, para você fazer a previsão das frequências fenotípica e genotípica. E aí, por causa do nosso tempo, que é um pouco limitado, eu vou te convidar para a gente olhar para esse quadro que já está pronto aqui, né? Então, olha só, aqui a gente tem o resultado de todos esses cruzamentos, tá? Esses resultados precisam ser analisados. E o que a gente tem que lembrar?
Qual é o fator dominante ou alelo dominante? É aquele que determina, por exemplo, a cor amarela e a semente redonda. Então, quando a gente tiver pelo menos um fator dominante, a gente vai conseguir definir essas características, amarela e ou redonda. Agora, para semente apresentar-se verde e rugosa, ela tem que ter os dois alelos que são o quê? Recessivos. É o caso, por exemplo, aqui, né? Então, aqui a gente tem um indivíduo que vai apresentar verde e rugoso, né? Porque tem os dois alelos que são recessivos, tá? E aí, respondendo a nossa pergunta, vamos voltar para o lado de cá. O que acontece se acontecer, né? O que acontece quando a gente cruzar dois indivíduos da geração F1 é que a gente vai ter uma proporção fenotípica conforme a gente está vendo aqui nessa imagem. 9 sementes amarelas e redondas para 3 sementes verdes e redondas, para 3 sementes amarelas e rugosas, para uma semente verde e rugosa. Essa é a proporção típica da segunda lei de Mendel quando a gente cruza dois organismos de híbridos e quando há uma dominância completa de um fator, né, de um alelo sobre outro, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os heredogramas, tá? Heredogramas são representações esquemáticas que mostram as relações de parentesco entre indivíduos. E eu quero que vocês analisem junto comigo a simbologia que está por trás desse heredograma. Todas as bolinhas identificam os indivíduos do sexo feminino e todos os quadradinhos identificam indivíduos do sexo masculino, tá? Quando o quadradinho ou a bolinha estiverem coloridos, isso significa que esses indivíduos dessa família são afetados por alguma doença ou por alguma condição, beleza? Bom, o que mais que a gente tem que identificar no heredograma? Tá vendo esses riscos, né? Esses riscos entre um quadradinho e uma bolinha indicam que há um casamento, né, entre o indivíduo do sexo feminino e o masculino. O casamento que eu falo aqui é no sentido genético, ou seja, eles acasalaram-se e tiveram um filho, tudo bem? Aqui a gente tem nesse casal, por exemplo, né, nessa família aqui, tá? Um casal e um filho, um único filho desse casal. Do lado de cá, a gente vê um casal também, né? E ele tem 3 filhas, tá? A primeira filha tá aqui, a segunda e a terceira filha deste casal aqui em cima. Bom, observem que este homem e esta mulher aqui também acasalaram-se e tiveram um casal de filhos, tá? Nós temos representados aqui neste heredograma 3 gerações. A primeira geração dos avós paternos e maternos dessas crianças, a segunda geração do pai e da mãe e das tias dessas 2 crianças, que fazem parte, por sua vez, da terceira geração. Dentro desse contexto, eu quero propor para você, que está me assistindo aí, um exercício, tá? Quero que você junte os conceitos que a gente viu de segunda lei de Mendel, tá? Com os conceitos que a gente acabou de analisar sobre o heredograma, ok? O exercício é o seguinte: a fibrose cística é uma doença hereditária que causa problemas respiratórios e digestivos. E a fenilcetonúria causa danos ao sistema nervoso. Ambas são determinadas por alelos autossômicos localizados em cromossomos distintos. Esse indivíduo aqui é afetado, né, pelas 2 doenças, tá? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês façam é determinem os genótipos de cada um dos indivíduos dessa família, tá?
determina isso para mim utilizando as letras A para a fibrose cística e a letra B para a fenilcetonúria, tá? E eu quero que vocês digam para mim, qual que é a probabilidade deste casal, gerar um filho do sexo masculino com essas duas doenças? Atenção, com as duas doenças e do sexo masculino, tá? Então, vocês têm que aplicar aquela regrinha do E, né? Multiplicando as probabilidades, tá? Façam esse exercício e aí é o seguinte, eu vou te esperar no Tira Dúvidas, porque lá eu vou resolver isso daqui para você. Combinado? Bom, hoje a gente aprendeu sobre a segunda lei de Mendel, também falamos sobre os heredogramas. Aqui está a referência desta aula, tá? Eu espero você no Tira Dúvidas hoje mais tarde e um abraço. Tchau, tchau.